Logicamente que Corra e Nós já eram filmes que eu queria falar aqui no canal, mas acho que o momento que o mundo tá passando, tentando se conscientizar de uma coisa que existe há tanto tempo, pede urgência nessa temática. E é sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então bora falar desse terror que tá aí, existe e é real. Lembrando que quando eu for dar algum spoiler eu aviso, então pode assistir o vídeo tranquilo. Jordan Peele é um ator e cineasta norte-americano que ficou muito falado depois do filme que dirigiu e escreveu, Corra, de 2017, que lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro original em 2018. 2 anos depois ele nos entregou outra obra surpreendentemente tão boa quanto, intitulada Nós. Corra ou Get Out é um thriller de 2017 que inicia nos mostrando um homem jovem e negro andando pela rua à noite, falando no telefone, dizendo que se sente desconfortável de estar ali naquele bairro chique. Acontece que essa sensação ruim é confirmada quando ele é sequestrado. A cena corta para o casal Chris e Rose, que estão se preparando para passar o final de semana na casa da família da garota. No entanto, Chris está preocupado porque a Rose não falou que ele é negro e ele é o primeiro namorado negro dela. Ela, por sua vez, diz que é uma bobagem isso que ele tá falando, não tem por que ela dizer pra família dela que ele é negro, porque eles não são racistas e, inclusive, o pai dela teria votado no Obama pela 3ª vez se fosse possível. Durante a viagem de carro, eles atropelam um veado e isso deixa o Chris muito desconfortável, muito incomodado, e a gente vai entender depois o porquê. Porém, quando eles chegam na casa, o pai da Rose, o Jim, se mostra bastante satisfeito com o acidente, dizendo que os veados são como pragas, animais que se alastram pelo país, dando um discurso bem agressivo. Durante o tour pela casa, Chris vê 2 empregados coincidentemente negros. Nós que estamos assistindo e o Chris pensamos o óbvio, mas aí o filme nos surpreende com Dean dizendo que sim, ele sabe como parece. A família branca com criados negros. Mas explica que eles cuidavam de seus pais e quando eles faleceram, ele não teve coragem de demitir Georgina e o Walter. Acontece que os dois têm um comportamento muito estranho, extremamente sorridentes o tempo inteiro, com ações mecânicas, parecendo quase bonecos. Isso e o tanto de falas inconvenientes da família vão deixando Chris cada vez mais incomodado. Não por eles estarem sendo grosseiros ou algo do tipo, mas justamente o contrário, tentando agradar a todo custo por causa de suas diferenças. Rose também se sente dessa forma e na hora de deitar desabafa com Chris, dizendo que não entende por que o pai dela tá agindo daquele jeito, falando gírias que ele nunca fala, parecendo que precisa se enturmar. Ele, por outro lado, se mostra extremamente calmo, dizendo que tudo bem e que aquilo não era nada e deixando subentendido que ele passa por coisas muito piores no seu dia a dia. Acontece que a partir daquela noite, Chris vai precisar de um pouco mais do que paciência para passar por aquele final de semana. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Corra tem um ritmo moderado, cheio de incógnitas que vai deixando o público cada vez mais atento aos detalhes. A tensão constante também tem seus pontos de alívio cômico com o personagem Rod, que a gente vai falar mais adiante. E por falar em personagem, todos aqui estão muito bem, em especial o ator Daniel Kaluuya, que nos mostra todos os sentimentos de Chris de forma muito convincente. Assim como Betty Gabriel no lugar de Georgina, que nos faz arrepiar com suas expressões dúbias e angustiantes. O uso da câmera, por sua vez, é imprescindível para deixar tudo ainda mais sufocante, assim como a trilha sonora, que é muito bem atrelada à obra. Jordan Peele brinca com as falas dos personagens que se dizem não racistas, mas são em um nível catastrófico, bem ao estilo eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Como o fato de que Dean não conseguiu demitir Georgina e o Walter, porque afinal de contas eles abriram mão de suas famílias para cuidar da família dele. Isso só mostra quanto nós brancos temos falas racistas, mesmo achando que não. Corra, além de ser um excelente filme por seus elementos cinematográficos, é uma obra extremamente importante ainda hoje e necessária, e já é um clássico para ser lembrado. Nós, ou Us, veio em 2019, também com direção e roteiro de Jordan Peele, mas agora com uma temática um pouco diferente, puxando mais pro terror tradicional, com pequenos tons de slasher. A gente acompanha a família Wilson, pai, mãe e casal de filhos, viajando para sua casa de férias. Gabe, o típico paizão que faz os filhos passarem vergonha por causa do seu jeitão engraçado. Zora, a irmã mais velha atleta de corrida, que implica com o irmão mais novo, o Jason, que é fissurado por truques
poderes de mágica com fogo e tá sempre usando uma máscara na cabeça. E Adelaide, a mãe, que definitivamente faz o papel de protetora e sensata da família. Chegando na casa, eles resolvem ir pra praia de Santa Cruz, mas a Adelaide se mostra bastante incomodada com aquela situação por conta de um trauma que ela sofreu na infância. Convencida por Gabe, eles vão. Chegando lá, encontram um casal de amigos, desses ricaços superficiais, e por um momento Adelaide perde o Jason de vista. Isso faz com que ela se descontrole completamente e fique muito assustada. Eles então retornam para casa e ela explica pro marido o que aconteceu. Quando criança, ela foi com os pais pro parque que tem nessa praia e, sem eles perceberem, ela entrou numa dessas salas de espelhos. Lá dentro, ela se deparou com a própria imagem, lógico, mas tinha algo de muito estranho e assustador ali. Em choque, sem conseguir falar nada, ela foi encontrada pelos pais e levou muito tempo para conseguir melhorar. O Gabe entende, faz ali umas piadinhas, e quando estão prontos para dormir, eles percebem que tem 4 pessoas paradas de forma bem sinistra na frente da casa deles. Adelaide, na hora, liga para a polícia, sensata, e o Gabe tenta resolver no diálogo, sempre de forma cômica. Conclusão: os 4 conseguem entrar na casa e, para surpresa de todos, eles são fisicamente iguais à família. What are you people? It's us. Nós foi criado a partir de um medo de infância do diretor. Quando ele era pequeno, disse que teve certeza que viu um garotinho igual a ele, mas muito mais sombrio. A ideia de que existe doppelgangers, a The Vampire Diaries, vem de uma lenda germânica em que todas as pessoas possuem uma cópia idêntica fisicamente, mas com personalidade diferente. E isso aterrorizava o diretor. Mas mais do que isso, aqui ele traz uma questão de desigualdade social, que a gente vai falar mais sobre lá na parte com spoilers. Ah, mas então o Peele deixou o racismo de lado nesse filme. Não exatamente. A temática em si não é o racismo, de fato. Mas quantos filmes a gente vê negros serem protagonistas, sem que a questão da raça seja o principal motivo do enredo para que eles estejam nesse papel? Sendo apenas pessoas bem-sucedidas, com uma boa casa, um bom carro e família feliz. Muita gente pode ter estranhado, mas é natural ver obras com protagonismo branco com um número significativamente menor de atores pretos, certo? Então sim, o diretor segue trazendo a questão racial como pauta, mas de forma diferente. Nós é bem construído, surpreendente, engraçado, mas sem perder o toque de terror e medo que as cópias nos proporcionam. E por sinal, os atores aqui, em que cada um interpreta 2 personagens, estão absolutamente sensacionais. Mas precisamos falar de Lupita Nyong'o, que tá espetacular na sua versão monstruosa de cópia, com seus trejeitos, movimentos e falas desconcertantes. Já comentei em Corra, mas aqui Peele também usa brilhantemente a captação de cenas com uma trilha sonora de arrepiar. Se você é fã de terror e não assistiu Nós, não perca tempo. A minha única consideração é: não vá esperando grandes explicações, mas ainda assim o finalzinho do filme nos presenteia com um bom plot twist. Oh yeah. Where's Jason? Bom, agora eu vou comentar sobre as questões do enredo dos 2 longas e por isso haverá spoilers. Eu aconselho você pausar o vídeo aqui, assistir os filmes e retornar depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Em Corra, Chris acorda no meio da primeira noite e resolve ir na rua fumar, embora ele esteja tentando parar. Na volta para dentro de casa, ele encontra a mãe de Rose, a Missy, sentada na sala. Ela é psiquiatra e trabalha com o método da hipnose para ajudar seus pacientes. Lógico que ela convence Chris a sentar ali com ela e o hipnotiza. É nesse momento que descobrimos que o Chris perdeu a mãe quando era pequeno em um atropelamento. Acontece que ele ficou vendo TV e quando ele se deu conta de que ela não chegava em casa, ele poderia ter ligado para a polícia e a polícia ter ido procurar por ela e evitado que ela morresse. Então ele guarda esse remorso com ele. Chris acorda de manhã já na cama, não lembrando muito bem do que aconteceu, achando que foi tudo um sonho. Durante o dia tem uma festa da família e à medida que os convidados vão chegando, todos brancos, Chris parece ser o centro das atenções, recebendo comentários do tipo preto está na moda, eu amo o Tiger, e até mesmo comentários de cunho sexual, insinuando que homens pretos são melhores nesse sentido. Todas aquelas coisas que a gente já ouviu pelo menos uma vez na vida. Achando que não poderia ficar ainda mais bizarro, Chris encontra um convidado negro e a gente que tá assistindo se dá conta de que ele é o cara lá do início que foi sequestrado. O Chris não sabe disso, tenta conversar com ele, mas o Logan, como ele se chama agora, tá completamente mecanizado, parecendo um boneco e literalmente embranquecido. O Chris tem um amigo, o Rod, que é super divertido e engraçado, pra quem ele manda tudo o que tá acontecendo. Na tentativa de mandar uma foto do Logan pro Rod, ele esquece o flash ligado e a luz faz o Logan ter um surto. Na verdade, ele tem um lapso de sanidade, olha pro Chris e diz pra ele correr e o ataca. Get out. Sorry, man. Get out! Yo!
A situação é contornada com uma desculpa furada, mas o Chris e a Rose ainda bem decidem ir embora. Na hora de arrumar as coisas, ele encontra uma caixa bem à mostra, e eu acho que foi a Georgina que deixou ali pra ele ver, com fotos de Rose e todos os seus namorados negros, inclusive com fotos do Walter e da Georgina. Bom, o que a gente suspeitava e que o Rod dizia que estava acontecendo era real. Eles raptam pessoas negras, as hipnotizam, fazem uma espécie de cirurgia neural e passam a consciência dos amigos ricaços e velhos pro corpo deles. Walter e Georgina, na verdade, são os avós de Rose. Sink into the floor. Wait. Sink. Mas e por que pessoas negras? Eles explicam. Negros são mais ágeis, mais fortes, têm a pele melhor e uma cultura mais interessante. Lembrando que eles não são racistas. Fato é que eles acham negros tão incríveis que os proíbem de ter suas próprias vidas. Mas de todos, a que mais me deu raiva foi a Rose. Justamente porque ela faz durante todo o filme os comentários sensatos que a gente provavelmente faria. No final das contas, o Chris consegue se livrar de todos eles com cenas bem violentas e gratificantes. Mas infelizmente ele não consegue salvar o Walter e a Georgina. Até que um carro da polícia chega e a gente pensa, ferrou, polícia, né? Não vai dar certo. Mas na verdade é o Rod que conseguiu ir atrás dele. Ai, mas e aí? O que aconteceu? Porque, né, ficou um monte de corpos lá, provavelmente o nome dele tava lá, a foto dele tava lá e tal. Gente, a questão não é essa. Não é os detalhes que acontecem depois, como que tudo vai se resolver. Mas tudo que acontece até ali e por quê e como. Enquanto isso, em Nós, aquela família bizarra faz a família Wilson ficar sentada na sala, enquanto Red, a cópia de Adelaide, precisa falar. De forma assustadora, ela explica que todos possuem uma sombra que mora embaixo das cidades. E que tudo que os originais fazem, eles precisam fazer, mas sem nenhum amparo ou estrutura. Se o original come, a sombra precisa comer um coelho cru e frio. A questão do coelho está ligada às cobaias e tudo mais. Se o original se casa, a sombra é obrigada a se juntar com o seu respectivo, independentemente de qualquer sentimento. Acontece que eles cansaram de viver nessas condições e resolveram subir para cortar essa ligação. Por isso que a arma deles é uma tesoura e assim eles matam os originais para conseguirem viver em paz. Até então eu achava que só eles tinham cópias, mas não. Todas as pessoas do mundo têm. Inclusive as sombras daquele casal lá da praia são bem interessantes e bem assustadoras. O filme segue nessa pegada mais slasher, com cenas que a gente fica com raiva das atitudes dos personagens, mas em alguns momentos eles são bem inteligentes, agem de forma bem sensata, e esse jogo que o diretor faz é bem legal. E quando o filme tá se encaminhando pro final, a Red pega o Jason, leva pro subsolo, e a Adelaide, logicamente, vai atrás. Lá elas se confrontam e a gente tem um jogo de cenas muito interessante, que mescla tanto os momentos que elas estão ali se confrontando, né, lutando, com momentos delas pequenas dançando balé. E durante o diálogo nós descobrimos que a Adelaide, quando era pequena e entrou naquela sala de espelhos, ficou presa lá dentro e quem saiu, na verdade, foi a Red, sua sombra. Por isso que a Red é a única sombra que realmente consegue falar, verbalizar palavras e conseguiu arquitetar todo o processo de fuga, porque ela era a única que tinha o mínimo de instrução. É um plot twist que eu particularmente demorei pra me dar conta, mas que faz muito sentido. Ah, e a imagem das sombras, né, numa corrente de macacão vermelho, veio de uma cena que ela viu na TV antes de tudo isso acontecer. E eu vi em alguns lugares que seria uma menção aos obstáculos que os países colocam entre uma cultura e outra, e também ao muro do Trump. Be careful. Bom, gente, esses são dois filmaços do gênero do terror, um puxando mais pro thriller e outro pra pegada slasher, um terror assim mais que dá medo, mais tradicional, mas vamos com questões muito relevantes, dirigidos, escritos e interpretados por pessoas negras, e isso é muito importante e que precisa se tornar comum. Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem comentar, me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.